Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e hoje estamos iniciando aí a nossa videoaula que a gente vai tratar sobre a instalação do Windows 7. Então, como eu recebi alguns e-mails aí do blog de pessoas que têm dúvida de como fazer uma instalação correta do Windows 7, a gente vai estar vendo isso no exemplo de hoje. Foi me pedido também para ensinar como baixar, como gravar o DVD do Windows 7, mas a gente não faz apologia ao crime, vamos dizer assim, então a gente não incentiva a pirataria. Logo, eu não poderia ensinar para vocês baixar ou como pegar a instalação, o CD de instalação dele. Então isso vai de cada um. Eu aconselho você conseguir com algum amigo, com algum conhecido teu que tenha comprado um computador com Windows 7 e que tenha vindo o DVD de instalação. Então você pode fazer uma cópia desse DVD para você, ou então você faça uma pesquisa aí na internet e você vai achar um DVD do Windows 7 para fazer o download dele. Depois que você fez o download do DVD, que você tem ele gravado num DVD, então você vai poder fazer a instalação dele no seu computador. Eu vou estar utilizando uma máquina virtual com VMware para fazer essa instalação, até porque não teria como gravar a instalação num PC normal, a menos que eu tivesse uma câmera de vídeo, que não é o meu caso. Então eu vou fazer a instalação numa máquina virtual para vocês verem os procedimentos. Como a instalação ela é um tanto quanto demorada, a gente vai fazer pausas no meio da aula, nos pontos onde é que é só aguardar a conclusão de alguma tarefa, para que não fique tão extensa a videoaula. Então vai ter alguns cortes, digamos assim, no meio da aula. Muito bem, de posse do DVD, você vai inicializar a tua máquina com o DVD já dentro do drive, certo? Você vai entrar no setup ou BIOS do computador, certo? Então temos aqui uma tela de setup, um exemplo de setup para vocês. E você vai configurar o boot. Se for igual a essa BIOS aqui, você procura a guia boot e coloca o CD-ROM drive em primeiro lugar e em segundo fica o hard drive ou HD. Se você tiver uma BIOS de modelo diferente, procure um manual referente à sua BIOS para fazer essa substituição. 90% das BIOS já vem configurado o drive de CD como boot primário e o HD como boot secundário. Então, desde que esteja nessa ordem, CD e HD, você pode estar começando a instalação. Então, configurou o boot, F10 para salvar e sair. Ok, eu já estou com o meu DVD do Windows 7 colocado no drive aqui. E ele vai começar a carregar os arquivos, certo? Então, agora você só aguarda para ele começar o carregamento, né, dos arquivos aqui. Deixa eu ajustar a janela. Aqui assim, tá beleza. E você aguarda ele fazer o carregamento do boot do sistema operacional. Enquanto ele vai carregando aqui, que é só aguardar, eu vou deixar pausado aqui um pouquinho, só para acelerar esse processo. Se bem que ele já está terminando, nem vai precisar. Já terminou de carregar praticamente aqui. Muito bem. Bom, chegou na primeira tela aqui. Vocês vão escolher qual é que é o idioma de vocês. Então, no meu caso, o DVD que eu tenho aqui, ele tem a possibilidade de instalar em inglês ou português do Brasil. Se você tiver mais idiomas, você vai escolher o idioma relacionado à sua linguagem. No caso, português do Brasil. Clicou em cima, ele vai trazer para essa outra tela. Você vai ter que escolher o layout de teclado padrão que você está utilizando. Então, o teclado padrão de PC com acentuação e com C cedilha é o teclado Português Brasil ABNT2. Então, você tem que escolher esse modelo de teclado aqui. Idioma português, formato de hora e moeda português do Brasil. Então, se você está utilizando um teclado aí de outro idioma, né, que por exemplo sem C cedilha ou sem acentuação, que seria o inglês, né? Então você pode escolher relativo ao seu teclado. Isso aqui tudo você pode alterar também depois do sistema instalado, mas já é bom fazer certinho para depois não precisar ficar mexendo. Escolheu tudo aqui, clique em avançar. Daí você tem a opção instalar agora. Então basta você clicar aqui em instalar agora e aguardar mais um pouquinho para ele inicializar a parte de instalação do Windows 7. Então vamos aguardar alguns segundos aí para ele inicializar. Agora você vai escolher a versão do sistema operacional que você quer instalar, certo? Então o meu DVD ele tem todas as versões aqui, certo? Se você e tem a versão x86 e a versão x64. Então aqui cabe uma explicação para você.
Se você possui um DVD multiversões, que nem esse aqui, então você vai ter que ver o seguinte, ó. Se o seu processador suporta aplicativos de 64 bits, então você instala a versão do Windows vezes 64, x64. Se o seu processador não suporta aplicativos 64 bits, se o seu processador é um pouquinho mais antigo ou não tem esse suporte, você instala a versão x86, que é a versão para PC normal. Se você não souber se o teu processador tem esse suporte ou não, você pode dar uma pesquisada na internet também sobre o modelo do teu processador e você vai descobrir se ele tem suporte. Basicamente é assim, micros com mais de 4 GB de memória, com 4 GB ou mais, eles têm processadores, praticamente todos eles têm processadores que suportam tecnologia 64 bits. Micros com 3 GB ou menos de memória, então eles têm processadores geralmente x86. Então se o seu micro já veio com 4 GB de fábrica, por exemplo, é porque ele já tem suporte a aplicativos 64 bits. Porque o Windows de 32 bits, que é o x86, ele só consegue gerenciar até 3 GB de memória. Então se você tiver 4 GB no seu PC e instalar o Windows x86, ele só vai reconhecer 3, você vai ficar com 1 GB morto. Então é muito importante observar esse detalhe. No meu caso aqui, como eu coloquei somente 2 GB na minha máquina virtual, eu vou instalar o x86. Então você escolhe a versão relativa ao computador que você tem. Eu vou instalar a versão profissional do Windows, certo? Então vou escolher aqui o Windows 7 Profissional x86. Vamos avançar. Próximo passo, você vai aceitar os contratos de licença, vai avançar novamente. Qual é o tipo de instalação que você deseja, atualização ou personalizada? Então a gente vai fazer uma instalação personalizada, que é com recursos avançados. A atualização é se você já tem o sistema e você quer fazer uma espécie de reparação nele. Nem sempre funciona, não recomendo muito fazer essa opção aqui. Então vamos clicar em personalizado e vai aparecer aqui o disco rígido de vocês. Eu criei somente 40 GB de disco rígido aqui, até porque é uma máquina virtual. Mas você vai ter um HD maior, então você vai ter um HD aí de 320, de 500 GB, de 1 TB, então isso vai variar muito do HD que você tem na tua máquina. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse HD em duas partes. Por que isso? Se você não dividir, o dia que der um problema no teu computador, você tem que tirar todos os teus arquivos lá de dentro, salvar eles num outro computador, para poder formatar o teu micro de novo. Como a gente vai fazer aqui dividindo essas duas partes, você não precisa fazer isso, porque a gente vai aprender depois como trocar os arquivos de usuário que estão no C para dentro do drive D. Vai ser a outra partição que a gente vai ter. Então você não precisa ficar tirando os arquivos do computador para formatar. Você vai formatar só o sistema operacional e o resto fica tudo certinho. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir em duas partes o nosso disco. Então você vai em opções da unidade. Daí você tem o disco aqui selecionado. Você clica em novo. E você vai definir de quantos mega você quer a partição que você vai estar fazendo. Essa primeira partição é a partição do sistema operacional. Então vamos abrir aqui a nossa calculadora. Vamos calcular o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem certinho. Deixa aqui do lado mesmo. 1 GB são 1024 MB, certo? Eu quero fazer uma partição de 30 GB, não, vou fazer de 25 GB para o sistema operacional e eu vou deixar 15 GB para os meus arquivos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 25 vezes 1024 vai dar 25.600. Então eu quero uma partição de 25.600 MB. Então eu coloco aqui 25.600 e dou um aplicar. Vou dar um OK, ele vai tirar 100 MB desses 25.600 para fazer a partição de sistema, um espacinho do sistema separado, então ele vai ficar com 25.500, 24.900, na verdade é o arredondamento, né? E 100 MB ele tirou aqui para o sistema. E agora sobrou 15 GB, a gente vai criar uma nova partição com os 15.359 que sobrou e vamos dar um aplicar. Muito bem, só para vocês entenderem então. Tamanhos de partições. Eu aconselho você criar uma partição de 30 a 50 GB para o sistema operacional, mais ou menos nesse meio termo, certo? Então você faça uma partição, depende do teu HD. Se tiver um HD de 1 TB, por exemplo, você fizer 100 GB para a partição do sistema, não tem problema, porque você não vai estar perdendo espaço. Mas de 30 a 50 geralmente dá que chega para a maioria dos usuários. Se você vai ter muito game instalado, então é melhor criar uma partição de 100 GB logo para não ter problema de falta de espaço depois. Detalhe muito importante, a partição de 15 GB aqui você tem que clicar no botãozinho formatar aqui embaixo com ela selecionada.
dar um OK e aguardar uns segundos para ele fazer a formatação. Caso contrário, depois ela não vai poder ser utilizada sem fazer a formatação. Então vamos formatar ela antes. Agora que nós dividimos aqui o nosso HD, vamos selecionar a nossa partição do sistema operacional, que é essa partição 2, que ele vai fazer aqui, de 24 GB e 900. E vamos clicar em avançar. E aguardar agora que ele faça então a cópia dos arquivos e comece a parte de instalação propriamente dita. Ele vai expandir os arquivos até chegar a 100%. E depois então a gente continua com a nossa instalação. Esse procedimento aqui costuma levar aí 20 minutos, 30 minutos, depende da configuração do PC. Então eu vou fazer uma pausa na videoaula agora. E assim que terminar esse procedimento aqui, provavelmente o computador ele vai reiniciar sozinho. E daí a gente volta para continuar a nossa parte de instalação. Bom, depois de ter reiniciado o PC aí uma ou duas vezes, quem sabe, ele deve ter chegado para vocês nessa tela que a gente está vendo aqui agora. Aqui é onde você vai escolher o nome de usuário que você vai utilizar no seu computador, no caso, e um nome para o computador para identificar ele na rede. Só que aqui a gente vai fazer um truquezinho. Como a gente vai fazer aquela troca de perfil, depois eu vou ensinar para vocês como mudar o perfil do usuário de vocês para outro disco que não seja o C. Então a gente vai criar um usuário com o nome de usuário, certo? Então vamos colocar aqui usuário. Aqui embaixo no nome do computador vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Então, por exemplo, aqui meu nome PC. Então você pode colocar aí o nome que você quiser. Eu vou deixar usuário aqui, usuário tracinho PC. Escolhi meu nome de usuário aqui, lembrando, coloquem o nome fictício, pois não é esse usuário que vocês vão usar definitivamente, tá? Coloquem o nome, qualquer nome, menos o que vocês querem. Por exemplo, vou fazer um computador para o Ricardo. Então não coloca Ricardo aqui, coloca Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, qualquer nome, mas não coloca Ricardo, sempre coloca um nome diferente. Depois clica no avançar. Se você quiser escolher uma senha, pode escolher uma senha. Avançar de novo. Chave do produto, no meu caso a chave está geralmente do lado do PC, está colocado o produto, o key do produto, né? Então você vai digitar ela aqui. Eu vou deixar sem chave porque é um sistema de teste só. Vou avançar com ele. Aqui você vai escolher como que você quer instalar as atualizações dele. Então eu vou dizer que é para instalar somente as atualizações importantes. Depois eu decido lá o que eu quero instalar ou não. Ou então você pode desativar e depois você decide também. Eu vou escolher instalar somente atualizações importantes. Vou conferir minha data e hora, ver se está tudo ok. Ajustar automaticamente para o horário de verão, vou deixar marcado aqui. Avanço, escolho se eu já estou conectado numa rede, se a minha rede é doméstica, a do trabalho é pública. No meu caso é a minha rede de casa, então ela é doméstica. Escolhi aqui, vou aguardar ele estabelecer a conexão com a rede, vou aguardar ele identificar a minha rede aqui. Vamos ver se ele já vai pegar as configurações aqui da minha conexão de rede. Aguardar mais um pouquinho, já está finalizando aí a configuração do Windows 7. E já vai iniciar a tela aí com o nosso usuário logado, o primeiro login da máquina. Vamos aguardar, a primeira inicialização sempre é demorada, tá? Então ele prepara tudo, faz tudo o que precisa fazer. Então por mais que você comprou um PC de última geração, a primeira inicialização sempre demora, tá? Não se apavore, não se assustem com isso, que isso é normal da instalação dele. Vamos aguardar aí o término da preparação da área de trabalho. E temos a nossa tela inicial já pronta, já montadinha aí do nosso Windows 7. Bom, agora então eu vou ensinar para vocês o truquezinho. Se vocês virem aqui, ó, no meu computador, o que eu não entendo do Windows 7, só vou abrir um parênteses aqui, é porque que ele bota ele bota essa droga dessa florzinha aqui em todos os usuários. Ô, coisa mais chata. Mas tudo bem, vamos deixar por isso mesmo. Bom, tem o disco C e disco D. Por padrão, todos os arquivos que estiverem dentro aqui, deixa eu só mostrar aqui, personalizar a área de trabalho. Vou entrar aqui em ícones
Vou mostrar aqui o ícone computador, arquivo de usuário. Então temos aqui o nosso usuário, certo? Todos os arquivos que você cria aqui dentro, eles vão parar por padrão lá dentro do C. Quer ver? Ó? Vamos criar uma pasta aqui, novo pasta, vamos colocar aqui teste, certo? Então se você vir aqui, ó, sai daí a atualização. Se você vir aqui no computador, entrar no disco C, usuários, usuário, e você vem aqui, você vai ver que tem a pasta teste aqui dentro, lá no disco C. O que a gente vai fazer agora é uma alteração para que todos os arquivos dos usuários, eles fiquem aqui, ó, no disco D. A gente vai criar uma pasta chamada usuários. Vamos criar aqui novo pasta. Vamos colocar o nome de usuários, certo? E aqui dentro a gente vai fazer com que fique todo o perfil do nosso usuário. Para se um dia você precisar formatar o computador, você só reinstala o sistema e não perde seus arquivos. Então para isso você faz o seguinte, você pressiona no teclado aí a teclinha do Windows, segura ela pressionada, aquela que abre o menu iniciar, né? Teclinha Windows, segura ela pressionada e pressiona a letra R uma vez, vai abrir a janelinha de executar. Aqui no executar você digita regedit, Enter, confirma. E daí agora você faz o seguinte, ó, vamos maximizar aqui. Você vai entrar na HKey Local Machine, 2 cliques, Software, 2 cliques, Microsoft, abre também. Procura a pastinha chamada Windows NT, 2 cliques, Current Version, 2 cliques. E agora você procura aqui um item chamado Profile List. Aqui embaixo, cadê? Aqui, ó, Profile List. O que temos aqui, ó? A gente tem aqui, ó, Profiles Directory. Isso aqui é o drive aonde vai ficar as pastas dos usuários que a gente criar no nosso computador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar 2 cliques no Profiles Directory, a gente vai colocar d:// usuários com acento, que foi assim que a gente criou aquela pasta. Então, a partir de agora, os novos usuários vão ficar dentro da pasta D+, certo? Então, o que você faz agora? Reinicia seu computador. Então, reinicia ele. Vamos aguardar o reinício da máquina. Ele já está aqui baixando e instalando atualização de oferecido, até porque eu escolhi lá na frente, então, para ele instalar as atualizações recomendadas, né? Então, já está sugando a minha banda de internet aí para fazer atualização. É importante, se vocês quiserem deixar sem essa parte da atualização aí, pode deixar no começo aí até vocês configurarem todo ele, né? Vamos aguardar só ele iniciar aqui. Ele vai carregar de novo aquele perfil chamado usuário que a gente criou, né? Esse reinício aqui ele é fundamental para que o Windows passe a ler aquela chave de registro que a gente colocou lá no regedit. Caso contrário, ele não vai ler antes de vocês reiniciar a máquina. Então é muito importante que você faça isso. Vamos aguardar ele terminar aqui nossa atualização. Carregar nossa tela. Pronto. Então agora que você alterou lá no regedit, certo? Se você ir lá no regedit de novo, ele tem que estar aquela mudança que você fez. Vamos só confirmar aqui. Aqui, ó, Profiles Directory tem que estar d/usuários, então tem que estar essa mudança aqui. Agora você vai entrar no painel de controle do seu Windows. Eu vou mostrar aqui, em vez de por categoria, eu vou colocar por ícones grandes. Daí você vai entrar em contas de usuário. Aqui você tem o usuário que a gente criou, aquele que é o fictício, certo? Então você vai clicar aqui embaixo, ó, gerenciar outra conta. Daí você vai criar uma nova conta e agora sim você cria a conta que você vai utilizar. No caso aqui eu vou usar Ricardo, ele é administrador do computador, certo? Não é usuário padrão, é administrador para poder instalar, desinstalar, configurar, fazer o que quiser na máquina.
e eu vou criar essa conta. Pronto, agora que eu criei a conta Ricardo, eu vou reiniciar a máquina de novo. Vamos reiniciar de novo aqui. Aguardamos o reinício. Eu esqueci de tirar o DVD de dentro do drive aí, ele fica pedindo para dar boot pelo DVD, mas é só não pressionar nenhuma tecla que ele vai passar adiante normal, né? Está inicializando o nosso sistema operacional. E agora ele tem que aparecer 2 usuários na nossa tela de boas-vindas. Vamos ver se confere essa informação. Ele tem que aparecer o usuário chamado usuário e o Ricardo. Então agora você vai entrar no usuário com o teu nome, o nome que você criou, que é o usuário certo. Então eu vou entrar aqui no usuário Ricardo. Ele vai demorar um pouquinho porque é a primeira vez que está carregando o usuário Ricardo, certo? Ele vai fazer a preparação da área de trabalho, aquele blá 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 de sempre que o Windows faz. Então aguardamos esse mero minuto, que mais parece uma hora quando a gente está aguardando, mas tudo bem, para que ele prepare a nossa área de trabalho. Não sei qual é a dificuldade que o Windows tem também de colocar um ícone da lixeira na área de trabalho, né? Mas tudo bem, vamos deixar por isso, não vamos entrar no mérito da questão. E quando terminar de carregar, nós vamos estar logado com o usuário Ricardo, certo? Vamos colocar aquele ícone de novo aqui, ó. Vamos no personalizar, ícones, vamos colocar computador e arquivos do usuário de novo, que a gente tinha colocado antes no outro usuário, né? Pronto, agora se eu abrir a pasta Ricardo aqui, ó, eu tenho meu perfil, certo? Vamos criar uma pasta aqui dentro, ó. Novo, pasta, vamos colocar aqui, ó, pasta do Ricardo. E vamos ver se isso aqui ficou no nosso disco D, que é o que era para ter acontecido. Vamos ver? Ó, abri o disco D, abri a pasta usuários, tem uma pasta chamada Ricardo, que eu não tinha criado, então acho que está funcionando. Ó, abri a pasta Ricardo, tenho aqui a minha pastinha. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz a mudança do meu perfil de usuário de disco do computador. Então essa aqui é a configuração que eu considero assim, ó, crucial, que não pode faltar no Windows de vocês. Separar o HD e separar os arquivos de vocês lá de dentro. Você fazendo isso, se der um problema no teu Windows, aí você simplesmente formata. Lá na frente você pega a partição, você não exclui ela, você só seleciona a partição do sistema e formata ela. E você vai ter todo o teu perfil salvo dentro do disco D, certo? Então vai estar tudo aqui dentro, o teu perfil de usuário. Você não precisa mais mexer nessa partição, é um backup automático e em tempo real. Então é importante que vocês façam. Até indico que vocês façam isso numa máquina virtual antes para testar, para que vocês conheçam essas funções, para que vocês testem uma formatação depois já com perfil de usuário, para vocês terem um conhecimento tudo como é que funciona para quando for fazendo um PC, fazer sem medo de errar. Por hoje era isso. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de quem tinha aí quanto à instalação do Windows 7. Eu espero que essa dica da troca do perfil seja útil para vocês. Qualquer dúvida, você pode entrar no blog aí, rbtech.info, e deixar um comentário nessa videoaula, que através dos comentários a gente vai estar esclarecendo as dúvidas que vocês tiveram. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até mais!